Neste mundo, necromantes batalham entre si em um campo de batalha com corpos inanimados. Seu nome, The War of Corpses, ou em PTBR, a Guerra dos Corpos. Pessoalmente eu prefiro o nome em inglês. Esta batalha é o maior esporte de todos, assistido por uma multidão, e por isso que este mano aqui, quer se tornar o maior necromante de todos os tempos, e assim ser reconhecido por todos. E eu acho que eu já ouvi isso aqui em algum outro local, sei lá, rima com Ro e termina com Kage? Mas, antes de irmos ao recap em si, qual foi meu pior? Deixa o like aí, moço. E aquilo, se ajeita aí nessa cama, cadeira ou sofá, beba uma água, tá ligado? E vamos de recap aqui, porra. Vambora. Feiticeiros, aqueles que usam cadáveres para criar os seus próprios cavaleiros e lutam com eles. Em poucas palavras, necromantes. O cruel e mais belo espetáculo que eles desenvolvem foi considerado o maior esporte de toda esta era. Um coliseu onde todos estes necromantes lutam entre si, com uma multidão indo à loucura a cada embate. E em meio a esta multidão, este pobre garoto, encantado com aquela luta, dizendo a si mesmo que aquilo era muito legal. E desde então, 17 anos se passou na grande cidade necromante, e em um certo canto sujo e meio a goteiras, aquele mesmo garoto de outrora, fazendo um gesto com sua mão, comandando que aquele cavaleiro se levante, vencer a morte e jurar sua lealdade eterna a ele, falando em latim em direção daquele cadáver, e é quando vemos uma energia sendo canalizada no centro do peito daquele cadáver lá, né? De repente, um flash de luz repentino, aquele cavaleiro se levanta, no entanto, aquele cristal no centro de seu peito começa a rachar, se autodestruindo e não reanimando aquele cadáver. Outro fracasso, a fã daquele garoto falou, comentando que a densidade musculosa e esquelética daquele cavaleiro era perfeita, e a reconstrução do seu sistema nervoso centrais também eram boas. Inquieto por mais uma falha, mas apesar de sua tristeza, ele diz a si mesmo que era hora de voltar e começar mais uma vez. Tempos depois, vemos aquele mesmo maninho fazendo aquilo que muitos aí se coçam pra não fazer, tá ligado? Trabalhar, e eu baiano que o diga. Em outro canto, pelas ruas, éramos capazes de ver cartazes anunciando uma premiação em dinheiro na Guerra dos Cadáveres. O número de candidatos a necromante vem aumentando a cada ano, e você também pode se tornar um. Aulas especializadas para necromantes, era o que estava anunciando. E em outro local, víamos crianças fazendo aquele mesmo gesto de outrora. Uma aula, onde o professor pedia para que eles falassem um pouco mais alto, pois o básico de um necromante está em seu alcance, então é necessário se concentrar e falar o mais alto que podem. Ao lado de fora da sala de aula, aquele mesmo maninho fascinando o local, e após um dia longo e trabalhoso pelas ruas, ele vinha de lá olhando seu caderninho, falando sobre as garras de uma pia, que são duras como aço. Elas são compostas de uma estrutura contendo proteínas metálicas reais, e é por isso que os nervos devem estar conectados através da integração dos músculos. Primeiro, combine a base da garra com os músculos superiores. Interrompendo esta sua leitura e alguém chama sua atenção. Repetidamente ele toma um soco em seu rosto. Uma pessoa misteriosa perguntando a ele se não havia lhe dito educadamente para que ele não saísse mais pela cidade. Este cabelo de cuia aqui, com de cílios avantajados, fazendo um biquinho lá e, por algum motivo, chamando o nosso mano de lixo. Um outro rapaz ia até ele perguntar sobre o garoto, se era o cachorro daquele lixo, e sim, o cabelo de cuia respondeu, nascido em ferro velho, criado como um lixo, um pedaço de lixo nojento. Foram as palavras daquela pessoa direcionadas para aquele mesmo garoto. O cara de caveira perguntava como uma pessoa pode sobreviver comendo lixo, com um biquinhas lá respondendo que o pai dele era do mesmo tipo. E assim como seu pai, um lixo se assemelha a ele, uma criatura nascida e criada dos lixos, nada humano. Ele continuava lá chamando o nosso mano de lixo, que se sentia nojo de respirar o mesmo ar que ele e tal, enquanto o nosso mano se levantava, com um olhar sério respondia que não era um lixo, cerrando seus punhos, falando que não importa onde você nasça, ou o que você coma, o único que pode decidir que tipo de pessoa você é você próprio. Biquinhas, por sua vez, ia até ele perguntar se ele pensou em tentar se tornar um necromante e assim receber reconhecimento por parte de todos, lhe dando mais um soco, sendo pressionado no chão, enquanto Biquinhas falava que nem mesmo um cavaleiro ele tinha. Não tem um mínimo de talento, não conseguia mover um cavaleiro por sequer 10 segundos e só faz porcaria. Pare de feder como um lixo, você cheira um. Suma dessa cidade, não me faça sentir seu cheiro repugnante de chorume mais uma vez, seu lixo. Foram as palavras que ele ouviu enquanto tinha o seu rosto afundado. Vou transformar você em lixo.
foram as falas do Biquinhas. Não importa como você nasceu ou como você cresceu, o único que pode decidir que tipo de pessoa você será é você mesmo. Falas daquela pessoa que este mesmo garoto admirou por toda a sua vida até os dias de hoje. A primeira pessoa a se tornar um grande necromante, chamado Rafael. Ele era um órfão das favelas, sem nada, sem nome, que entrou sozinho na Guerra dos Cadáveres e alcançou um recorde sem precedentes com 6 vitórias invictas, tornando-se o maior humano, um título dado àqueles a quem é mais famoso pelo mundo inteiro. Eu queria ser como ele. Só uma vez na minha vida eu queria me tornar o melhor, reconhecido por todos, sonhando pelo dia que eu receberia aplausos do mundo inteiro. No entanto, tudo o que ele ouviu até aqui é que ele era um lixo, que ele nunca iria conseguir. Sou apenas um lixo, não consigo fazer nada. Eram seus sentimentos, enquanto se recolhia em uma profunda depressão e impotência. Tempos depois, em outro local, uma loja de materiais de necromantes, o nosso mano que andava pelo local, olhando em sua volta, ele dizia consigo mesmo que não havia nada de útil hoje. Mas, ao olhar para uma certa porta, ao lado de dentro chamou sua atenção. Uma cavaleira, sem o seu núcleo, braços e pernas direita, que era iluminada por uma fresta de luz que passava pelo teto. Apontando para ela, ele perguntava para o vendedor o que era aquilo. Um lixo coletado para descarte. Lhe foi respondido. Um material com formato humano, nosso mano perguntou. E sim, o mesmo vendedor respondia, comentando que este é um pouco especial, que chegou no mercado já faz um ano e já foi vendido 13 vezes até agora. No entanto, assim como está agora, ninguém conseguiu fazê-la se mover, e por isso que é um material que sempre é devolvido em seu estado original. Indo com sua mão até o seu queixo, nosso mano comentou que os materiais com falha devem resistir como pedras e serem destruídos, perguntando como ainda ele estava em seu estado original. Lhe sendo respondido que não houve grandes interações, pois defeito como este sempre aparece uma vez a cada ano. O vendedor ia até ele perguntar se estava interessado, comentando que seria mesmo descartado de qualquer maneira, mas prefere vendê-lo por um preço bem barato, sob a condição de não devolução. De repente algo chamou a atenção de nosso mano. A mão daquela cavalheira que estava calejada, achando tudo aquilo estranho, enquanto o vendedor comentava que era algo incomum de fato. Por fim ele falou que não poderia lhe contar os detalhes devido às leis, mas ouviu que este mesmo cavalheiro era um mercenário extremamente famoso quando ainda estava vivo. Diziam que ele poderia destruir qualquer coisa com apenas um soco. No entanto, cavaleiros não têm pensamentos ou egos de qualquer maneira, são apenas ferramentas, então não importa, na verdade, quem eles foi. O nosso mano, por sua vez, ouviu tudo atentamente, mas por fim respondia que não precisava daquilo. Se for um item defeituoso que falhou 13 vezes, é um risco muito alto, levando a responder que isto era de fato natural. E para a surpresa de nosso mano, ouvia que no final, lixo era apenas um lixo. Assim se retiraram, enquanto nosso mano ficava para trás, pois assim como ele, aquele item era tratado como lixo. Tempos depois, eu comprei. Usando todo o dinheiro que me restava, foram seus pensamentos enquanto puxava aquele caixão. Seu dinheiro para a refeição de amanhã e até mesmo para o aluguel da semana que vem já havia acabado. Ele pensou que esta poderia ser sua última chance, apesar de ser uma chance quase nula, mas mesmo assim, de alguma forma, diante ao corpo reconstruído por ele mesmo, pensou que queria tentar trabalhar com este cara por algum motivo. Lixo. Palavras próprias pronunciadas por ele, olhando em direção para ela, e assim como se estivesse falando consigo mesmo, mandando todos aqueles que te chamaram desta forma irem tomar no meio de suas tarraquetas, elevando sua mão, falando que eles se tornarão os melhores juntos e receberão aplausos do mundo inteiro. Minha última chance. Era o que aqueles olhos convictos significavam. De repente, uma luz intensa tomou todo o local. Cabelos brancos eram elevados. Vimos aquele cavalheiro se elevar, junto com o núcleo em seu peito brilhando ofuscantemente. Sucesso! O maninho surpreso comentou. De repente, um certo barulho lhe deixava confuso, um olhar intenso e escarlate. Um cavalheiro, que não deveria ser menos que uma marionete ou uma ferramenta, tinha expressão de surpresa em seu rosto e falava o que ele estava fazendo, e claro, que tal coisa não era uma coisa muito usual, levando o nosso mano a gritar de assustado o mais alto que podia, coringando de vez. O cavaleiro gritava também de susto, tá ligado? E pelo grito de seu grito que levou ao grito, tá ligado? Gritou ainda mais. Ainda tem uma faca que ele estava apontando para ela e perguntando como um cadáver ele conseguia falar. E ao ver aquela arma, o núcleo do seu peito se intensificou, uma energia que vinha de seu núcleo até o seu pulso, e antes que o nosso
humano completasse as suas falas e via aquele soco vindo em sua direção. Um soco intenso que destruía todo o local. Necroma, você... Alguém como você nunca vai se tornar um. Olhe em sua volta. Você, eu, sua mãe, todos nós somos lixo. Nada mais do que isso. E a descendência de um lixo, é claro, só pode se tornar lixo também. Não importa o quanto você lute, você só vai se tornar um lixo nojento. Ninguém jamais vai te reconhecer. De repente, o nosso mano acordou afando de susto. Ao reparar, percebeu que era apenas um pesadelo, suando frio, dizendo a si mesmo que era apenas um sonho. Mas é quando aquela mesma pessoa em sua frente comentava que ele deveria se considerar um cara bem do sortudo. Ela, falando que a sua perna não havia se movido e por isso que seu soco errou. O nosso mano gritava mais uma vez assustado, enquanto ela mandava calar a sua boca. Caindo no chão contudo, vendo que estava amordaçado na cadeira, perguntando o que ela estava planejando. Planejando? Repetiu ela lá curiosa, comentando que esta pergunta era ela que deveria estar fazendo, pedindo uma explicação correta com o que ele fez com teu corpo. Com um olhar assustador lhe dizendo que se não responder corretamente, não errará o seu soco mais uma vez. Tais falas que já deixavam o nosso mano como? Olhando para trás e vendo o que aquele soco foi capaz de fazer. Engolindo seco. Minutos depois, ele explicou para ela sobre os necromantes e a guerra dos cadáveres. E após entender tudo isso, levou ela a comentar que o nosso mano não era nenhum tipo de psicopata louco e pervertido. E claro que não. O nosso mano respondeu. Pensativa consigo mesma, ela se perguntou se morrer naquela época era realmente real. Mudando de assunto, agradeci o nosso mano, falando que foi ele que lhe trouxe de volta à vida, falando que a partir de agora eles não irão se encontrar mais, mandando ele viver muito do bem. De repente, o nosso mano comentava que este não era o seu corpo original. Seu braço e perna direitas não conseguia se movimentar, assim elevando seus dedos e, com tal, movimentando o braço daquela mana, comentando que necromantes têm de fazer eles se moverem, o que a deixava curiosa. O nosso mano lhe dizia que não importava o quão forte ela era, neste estado atual ela precisava de sua ajuda, por tais falas de ajuda chamando sua atenção. Ainda até aquela mesma faca, para a surpresa de nosso mano, ela acertava a si mesmo e deixava o nosso mano boquiaberto, descartando aquela perna, se levantando e se equilibrando em uma única perna só, com um olhar sério, falando que ela era a Eleonora, o mais forte, o mais bonito, o maior guerreiro que este mundo já viu, mandando ele pegar de volta esse seu braço e sua perna, pois não precisa nem um pouco de sua ajuda, assim se movimentando para sair do local, enquanto o nosso mano se mantinha em silêncio. De repente uma ideia veio em sua mente. Vamos fazer um contrato. Foram suas falas que fizeram a Eleonor parar os seus movimentos. Com ele comentando que ouviu que ela uma vez trabalhou como uma mercenária, quando ainda estava viva, lutando por dinheiro. Além disto, visto que seu próprio corpo foi vendido após sua morte, parece que ela precisava muito de dinheiro. E eu vou te contratar, fique ao meu lado com seus olhos convictos, ele falou. Tais falas chamaram a atenção da Eleonor, comentando que ele era um cara interessante, falando que era isso mesmo, contanto que dinheiro seja bom, não importa o que, ela nunca irá recuar, agarrando com força a parede, falando que é porque tem uma dívida que deve ser paga, olhando em sua direção, falando que era uma dívida muito alta que alguém como ele jamais poderia imaginar. Tais falas chamou a atenção daquele mano. 80 bilhões de ouro. Foram suas falas que deixavam Eleonora surpresa. Complementando, ele perguntava se este valor seria o suficiente para pagar todas suas dívidas, e de certa forma sim. Ela respondeu, perguntando onde ele conseguiria esta quantia, colocando na mesa um cartaz da Guerra dos Cadáveres, onde tinha uma premiação de 100 bilhões de ouro. Tal premiação era muito alta, que deixava Eleonor curiosa. O nosso mano comentou que era por conta de ser o esporte mais famoso do mundo atualmente, o que levou a comentar que nunca teve talento para necromancia e por isso que nunca prestou tanta atenção em coisas que lhe pareciam impossíveis desde o começo. O que na qual levou o nosso mano a perguntar se ela estava interessada agora, comentando já que ela era um tipo de cavaleiro desde que esconde o fato de estar viva, entre aspas, né, já que ela pode raciocinar e falar, poderá entrar na competição. Segurando seu próprio pulso, ele fala que se ela for realmente o maior guerreiro, eles poderão lutar juntos. E ganhar não será uma tarefa nada difícil. Uma esperança de que seu sonho poderá vir se tornar a realidade, onde eles receberão aplausos do mundo inteiro e por fim se tornar alguém. No entanto, ela respondia que não importava muito com isso não, reafirmando que iria receber mesmo os 80% da premiação. E sim, ele respondeu, comentando que era uma parcela bem grande. Sinceramente, ela pedia por 95%.
o que deixava o Manular curioso. Contornando, ele comentava sobre os custos de materiais, outras despesas que deveriam ser consideradas, elevando seu dedo e renegociando para 85%, o que mais uma vez ela pedia por 95%, o deixando surpreso, falando 90%, só que não. 92%, não, 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 e por fim cedendo, né, velho? Falando que tudo bem então, ela receberá os seus 95%. Trocando de assunto, ela pedia para que eles fossem se registrar e dirigir também um contrato, pois não confia 100% nele, e reformulando, ela não confiava em ninguém, sendo perceptível um leve sorriso vindo por parte dela. Tal expressão, vista pelo nosso mano, que após uma breve metaforava, dava um leve sorriso também. Traduzindo, ambos estão pensando que levou vantagem um em cima do outro aí, tá ligado? Tempos depois, já pelas ruas, o nosso mano perguntava se ela como estava sua caminhada. E um pouco rápido, chamando ele de idiota, mandando eles irem mais devagar. Curiosa, ela perguntava também qual era daquela máscara estranha que ela estava usando. E era uma regra, pois ao usar materiais do tipo humano, você tem que cobrir pelo menos 60% do rosto para que não possam ser identificados. Reforçaram para ela mais uma vez que ninguém pode saber que ela está viva, assim falando que será mais confortável para ela assim também. O que na qual ela, detentora de uma grande beleza, palavras dela própria, não minha, respondia que isto era uma pena. O mundo não poder ver este seu lindo rostinho. O Nascimento também pedia para que ela tivesse cuidado com o que dizia. Os cavaleiros normalmente apenas andam por aí. Mas antes que ele terminasse essas duas falas, pessoas gritavam no local chamando suas atenções. Biquinhas de outrora, vindo de lá chamando ele de lixo. Curiosa, Leonor perguntava qual era de mesmo, tá ligado? E eu cuido disso aqui. O nosso mano botou sapato e respondeu, pedindo para que ela ficasse de fora. Biquinhas perguntava sobre a nossa mana, se era uma cavaleira, falando que depois dele sofrer pelos últimos 10 anos, finalmente conseguiu. No entanto, assim como nosso mano chamava ela de feia, um lixo, falando que será bem mais divertido ver ele levando uma surra no torneio e por isto abrirá uma exceção especial e deixará o nosso mano ir desta vez. Mas ao ouvir da Eleanor que ele parecia um acrobata, tá ligado? O deixou furioso. O nosso mano pedia para que ela calasse sua boca e a nossa mano chamava ele de irritante coisa feia, levando o Biquinhas a perguntar se ele acabou de lhe responder. E como ele não podia dizer a verdade, que foi a nossa mana Eleonor que falou tal coisa, tá ligado? Serialmente respondia que sim, perguntando se o magrelo aí tinha algum problema. O magrelo Bicudas rapidamente movimentou seu cavaleiro, gritando que ia tirar a vida de nosso mana aqui e agora, fazendo partir para cima deles com tudo. Enquanto fazia seu movimento, a nossa mana pedia para que ele fixasse seu pé direito corretamente para manter a sua base, desferindo seu soco, com ambos os socos indo em direção para se chocarem um com o outro. E bem, o Magrelo Bicudas, na verdade é a Magrela Bicudas. Seu nome é Kalina e desde o começo ela sempre foi muito talentosa em comparação a outras pessoas. No entanto, com esforço moderado, ela alcançou apenas resultados moderados também. E por se achar superior, ela sempre vivia dizendo que poderia fazer o que quisesse se apenas tentasse, sempre usando seus resultados medianos para desprezar os esforços dos outros, e assim aumentar a sua autoestima e seu ego. Uma atitude que lhe dava a maior alegria. Para ela, alguém tão esforçado como alguém como o nosso mano, que merecia respeito aos seus olhos, não passava de um bastardo que sempre deveria arrastar sobre os seus pés. Para ela, ele não era nada mais do que um brinquedo. Era. Foi o sentimento que ela teve durante aquele seu pequeno embate, vendo seu cavaleiro reduzido a pó por um único soco por parte de nossa mana Eleonoras, sobrando mais nada enquanto sentia na pele a sua derrota. Aquele outro cara se perguntou como aquilo era possível com apenas um soco, enquanto a Bicudas comentava que isto era impossível. Enquanto ela estava lá estática, nosso mano apenas seguiu seu caminho, olhando para ela e perguntando mais uma vez se tinha algum problema. Tais falas deixava a Bicudas pé da vida, mas só olhar para Eleonoras baixava sua bolinha, tá ligado? E deixava o nosso mano em paz, com um semblante assustadíssima consigo. O nosso mano, por sua vez, ria de orelha a orelha. Em outro local, em um certo beco, o nosso mano falava para ela que eles deram sorte desta vez, pois lutar fora do torneio é estritamente proibido. E ela poderia ter sua identidade exposta também, mas e daí?
botando a banca a nossa mana. A Eleonoras respondeu, perguntando para ele se neste exato momento ele estava lhe dando ordens. Calma aí, minha patroa. Se peidando, nosso mano respondeu, tá ligado? Falando que não era uma ordem, sim um pedido, comentando que ela pode ser sim a melhor lutadora, mas quando se trata de Guerra dos Cadáveres, ele é um especialista e que não há necessidade de correr riscos desnecessários. Dando uma leve afada, nossa mana respondia com simplório tudo bem, perguntando o que irá vir a seguir. E bem, agora é hora deles fazer o registro de jogador e eles testarão algumas coisas básicas. Suando frio, perguntando se ele realmente conseguiria fazer algo como isto. E já, no teste em questão, cortamos para nossa mana se movimentando lá, né? Então toma aqui, ó, andado, cheia de pose, pois claro, tem de ter estilo, e estilo é o que ela tem, tá sobrando. Um dos examinadores perguntava se ela conseguia correr, levando nossa mana a fazer o movimento com seu dedo, então muito. Então toma-lhe aí, ó, correndinho da nossa mana, tá ligado? Ou quase isto. Bem, quase mesmo, mas de alguma forma era uma corrida, eu acho. Deixando todos os examinadores lá em silêncio, vendo aquela correndinha lá, tá ligado? Mas por fim falava entre si que era um pouco ruim, mas aparentava saber fazer o básico. Resultado, eles passaram. Tempos depois, vimos o nosso mano felizinho. Felizinho é eufemismo, tava super feliz mesmo, tá ligado? Pois agora tá usando a beca do necromante. Se olhando lá no espelho, a nossa mana comentava que ele parecia um pouco animado. E claro, levei 17 anos para usar este uniforme. O nosso mano respondeu. Trocando de assunto, apontando para sua perna, Leonor perguntava quando ele iria acompanhar os seus passos, falando que se ele continuasse movendo desta forma estúpida, será mais fácil cortá-la para fora e lutar com apenas uma perna. E de jeito nenhum, o nosso mano respondeu, comentando que os cavaleiros são monstros que superam os padrões humanos, seriamente falando que ela não pode ganhar com apenas uma perna só, o que a deixava furiosa e a ponto de gritar, mandando ele sincronizar logo corretamente, pois eles estão sempre fora de sincronia. Gritando de volta, ele perguntava como faria perfeitamente, quando nem o seu próprio corpo fala que ela está fora de sincronia também. Como assim eu tô fora de sincronia? Eu sou perfeita pra caralho, você que deve sincronizar os seus movimentos com os dois brigaram lá, mas antes que essa discussão continuasse, eles eram interrompidos, pois era anunciada para todos que os jogadores entrassem em cena, ou na arena no caso. Levando nosso mano a responder para que eles falassem sobre isso depois, pedindo para que ela colocasse aquilo primeiro, por segurança, pois é preciso cobrir seus próprios cavaleiros. Em outro local vemos eles, ao lado de diversos outros jogadores. A nossa mana olhava ao seu redor, vendo aqueles diversos monstros e suas diversas formas. Por fim, ele chegou até o seu local, o número 7508. A nossa mana chamava essa atenção, falando sobre o cara estranho atrás deles, que tinha algo saindo de sua boca, tendo um choque pelo que via, se perguntando o que diabos era aquilo. O nosso mana pedia para que ela não fizesse barulho e olhasse para frente. Por fim, eles ouviam que nomes são eternos. Uma presença misteriosa que comentava que, embora corpos humanos possam ser fracos, nomes são lembrados para sempre. Alguns são lembrados por anos ou décadas, enquanto outros por centenas ou milhares de anos. Este ser que esperava que estes humanos possam emergir desta guerra de cadáveres, e antecipava bastante por isto, elevando a sua mão, chamando pelos 8.304 necromantes presentes, perguntando a todos eles se estão preparados para lutar em um campo de batalha cruel. E sim, ecoava fortemente no todo o local. Se estão preparados para oferecer seu coração para este lugar e fazer o mundo se lembrar de sua vitória por toda a eternidade. E mais uma vez sim, gritado por todos. E assim, por fim, a 145ª Batalha dos Cadáveres é iniciada, acompanhada de um show de pirotecnia, regrada pelos gritos de todos. Com isto, este mesmo Cartolas aí irá explicar a importância da primeira rodada preliminar. Na primeira rodada, eles esperam dar ao público uma grande exposição e planejam eliminar cerca de 20% de todos os participantes. E o método para isso será de forma aleatória. 2 vitórias significa que você passou. 4 derrotas significa que você foi eliminado. Além disso, o primeiro oponente será concorrente daqueles que estão em frente à linha preta contra aqueles que estão atrás desses que estão atrás da linha preta, tá ligado? 3 falas que deixavam o nosso mano surpreso, pois ele estava à frente, seu número é uma linha preta, subitamente olhando para trás, ouvindo de uma certa pessoa que ele teve sorte.
isso aqui, tá ligado? Comentando que era a sua primeira oponente e é alguém jovem e bonito como o nosso mano. Falando e babando que irá mostrar a beleza suprema que ela própria criou. Dando este seu belo sorriso para nós. Eu só espero que você aí do outro lado da tela não me culpe por ter pesadelos. Bom, o nosso mano, por sua vez, olhava seriamente para aquela pessoa, o que ela, por sua vez, falava que conhecia bem este seu olhar, perguntando se ele também era alguém que lhe achava uma pessoa feia. E o nosso mano não sei, mas eu sim. Absolutamente sim. Coringando lá de vez, falando que todo mundo acha ela feia, quando vem beleza suprema criada por ela, assim reconhece o seu valor. E não, não te achei feia. O nosso mano respondeu, mentira, falando que estava de olho no seu cadáver, que ela havia criado era muito bem feito. Mesmo que a cabeça dele seja grande, os músculos e o esqueleto ao redor do pescoço suportavam bem. A área ao redor de sua boca, as fibras musculares foram espessadas, onde ela compensou os músculos esqueléticos tipicamente fracos dos anfíbios. Elevando a sua mão, pois apesar da perfeição de seu cadáver criado, o nosso mano lhe falava que ainda iria vencer, pedindo para que eles tivessem uma boa partida. Todo ato de nosso mano que até eu tô acreditando, tá ligado? Deixou aquela mulher lá surpresa, a ponto de seus olhos brilharem, e por fim apertava sua mão de volta. Após um aperto de mão em outro local, ela entrava em êxtase, falando que esta era a sua primeira vez que um humano lhe ofereceu um aperto de mão assim, comentando que ele não parecia nem se importar um pouco com seu rosto e, além disso, com um sorriso gritava que o nosso humano era muito bonito, gritando lá que irá mostrar a ele a beleza máxima que ela havia criado. E bem, a Guerra dos Cadáveres terá 3 rodadas classificatórias. Através disso, você poderá avançar para as finais. Um total de 1000 jogadores serão selecionados. Explicando para Leonor, as regras para rodadas classificatórias mudam sempre, por isso é difícil de se preparar. Um movimento com 2 vitórias avançam e 4 derrotas são eliminadas, então é relativamente fácil, ele comentou. E isto agora em sua mão era um dispositivo mágico de comunicação, colocando seu ouvido como um brinco, comentando que havia modificado a sua aparência e caso seja pendurado em seu ouvido poderá se comunicar em até uns 300 metros, falando para Eleonor, que ficava curiosa com tal item, que ele pode ajustar sua voz a um nível constante para que somente os usuários possam ouvir um ao outro, caracterizado por uma forma mágica de ressonância, com ela por sua vez colocando aquele dispositivo em seu ouvido, tampando a sua boca e perguntando se ele conseguia ouvir, e chamando de idiota. E sim, ele ouvia, apesar dele pedir para que ela não fizesse nada estranho, pois vendeu metade de seus móveis, materiais de sua casa apenas para comprar isto, pedindo para que ela não perca. Trocando de assunto, a nossa mana comentava que era um esporte realmente incrível, perguntando se eles não verificam tais coisas assim. E não, ele respondia, pois o torneio valoriza a individualidade de cada necromante. Acessórios são relativamente aceitos para uso. No entanto, interior e exterior do estádio são poderosamente encantados, bloqueando completamente a magia de comunicação, elevando seu dedo comentando que eles não podem se comunicar com o exterior, ou seja, é de certa forma difícil ou no caso irrestrito você pegar informações de alguém que está na plateia, por exemplo. E bem, isto é verdade, a nossa mana respondeu. Por fim ele perguntou se ela estava pronta. E vamos de dar-lhe, meu servente. Foi o que estes seus olhos escarlates respondia. Tempos depois, já no campo de batalha, um rapaz falava para eles irem começar, pedindo para que eles subam no palco. Antes de subir, ele dava uma breve afada. Com isto, subia os degraus e finalmente estavam no local, tendo a visão de onde ele sempre quis estar. Como esperado, já que a preliminação para os jogadores desconhecidos não tem ninguém por aqui. Assim ele pensou, olhando em sua volta. Com isto, era anunciado para que ambos os participantes se preparassem, levando nosso mano a levar o seu dedo e fechar os seus olhos, enquanto a batalha era anunciada. Dizia a si mesmo que a luta está para começar, assim gritando para Leonora que mostre sua força para todos. Rapidamente a nossa mana começou a correr, de repente ela ia com tudo de cara no chão. Tão anticlimático que deixava ambos surpresos, Eleonor perguntava se não havia falado para ele seguir seus movimentos e eu me movi devagar. Ele respondeu, falando que ela que se move rápido demais, levando ela a falar que está frustrada e irá simplesmente seguir o seu próprio estilo de luta, mandando ele acompanhar o melhor que puder. De repente, pulando em direção daquele sapão inchado. Mas antes que ele acertasse, ele esquivava, retomando a sua posição, comentando que para alguém tão grande ele pulava muito alto. O nosso mano perguntou se ela lembrava que a chave para esta luta era como destruir o coração do cavaleiro oponente onde fica no centro de seu peito.
falando que eles têm um forte ataque, mas poucos meios de defesa. Primeiro, domine lentamente as técnicas de ataque do oponente. Mas, antes que ele terminasse, ela comentava que isso aí era uma perda de tempo, pois ganhar tempo só dá tempo para o seu oponente preparar sua estratégia, e eles estão em desvantagem, desde que eles mal conseguem correr direito. Avançando mais uma vez, falando que vai continuar diminuindo a sua distância, mas um soco sendo errado. Enquanto isso, nosso mano pensava que ela não tinha intenção alguma de se sincronizar com ele, e ficará tentando se aproximar usando um braço e uma perna, e por isso que seus movimentos são tão previsíveis. No entanto, a sua dúvida era qual habilidade era do seu oponente, se perguntando o porquê dele só ficar fugindo. De repente, algo chamou sua atenção. Uma série de bolhas que se estendia por todo o corpo daquele sapão. Em gargalhadas, a sua oponente perguntava se isto era toda a sua habilidade, fechando seus olhos, comentando que às vezes jogadores fortes estão escondidos por rostos desconhecidos, mas este não é o caso de nosso mano. Cerrando seus punhos, falando que irá terminar esta partida agora mesmo, e já do lado de seu sapão, algo ocorria naquelas bolhas. De repente, um rosto surgia, uma ação tão inesperada que deixava Eleanor curiosa, perguntando se os rostos não devem estar cobertos por pelo menos 80%, e este não é um rosto humano comum, enquanto aquela doidinha comentava que este rosto era o resultado de sua pesquisa ao longo de toda a sua vida, com proporções perfeitas, a cristalização da beleza. Feliz, ela falava lá que não pertence a ninguém deste mundo, e por isso que não há necessidade de esconder e blá 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 blá, repentinamente mudando a sua expressão, mudando que exploda sem energia. Aquele rosto tinha uma certa reação. Foi quando nosso mano gritou para que Eleanor desviasse o mais rápido possível. De repente, aquele rosto saía voando a toda velocidade, indo em direção da nossa mana Eleanoras, e do mais nada, uma grande explosão massiva acontecia. De certa forma, nossa mana conseguiu escapar daquela explosão, sem danos fatais, mas neste meio caminho perdeu um de seus braços. O nosso mano perguntava se ela estava bem, o que a fez perguntar se ele protegeu, e sim, em troca do sacrifício do seu próprio braço direito, pedindo para que ela tivesse cuidado, pois se for atingido diretamente, será um acerto crítico. Ela perguntava se aquele rosto era teleguiado, e não. Parte do corpo do cavaleiro não pode ser controladas, lhe foi respondido. Portanto, a trajetória da bomba deve ser uma linha reta, assim ele deduziu. Enquanto via aquele sapão, ele dizia que o efeito explosivo é feito por uma mistura de decomposição enzimática de anfíbios tóxicos. Este explosivo só explode quando recebe um grande impacto instantâneo. Mais uma vez, um rosto era atirado, só que desta vez Eleanor desviava. Logo em suas costas, uma grande explosão ocorria, comentando que desde que seja desviado ficará bem. Isto é divertido, esta sensação do meu sangue fervendo já faz um tempo que eu não sinto. Se levantando e falando que de agora em diante irá lutar a sério. Mas uma explosão ocorria e mais uma vez ela tinha sucesso em desviar, tendo um olhar sério consigo mesma. Aquela mulher, por sua vez, perguntava por quanto tempo eles iriam conseguir fugir com um cavaleiro que mal conseguia correr, elevando seu dedo, pedindo para que ele se maravilhasse diante a beleza de sua própria criação. De repente, o sapão pulou e atirou diversos rostos explosivos. Enquanto eram explodidos, Eleanor corria pela arena. Mas foi quando um rosto apareceu diante dela. O nosso mano fez seu rápido movimento, levando a perna controlada da Eleanor mudar sua trajetória e se jogar para longe daquela explosão. Em seu ouvido, ele dizia que estes eram seus limites. Se não correrem corretamente, não poderão vencer, falando para ela que estava analisando o porquê de seus passos estarem fora de sincronia. E o maior problema é a falta de confiança entre eles. Para Eleanor, a sua perna direita existia, mas era uma parte de seu corpo que não estava lá, então é natural que a sua força inconsciente continue se deslocando para o outro lado, e por isso que seu equilíbrio desabava a cada passo. Para funcionar corretamente, confie em mim, não preste atenção em sua perna direita. Foram as falas para Eleonora. Você quer que eu confie em você? Confiar em quê? Aquele a quem está no campo de batalha lutando aqui agora sou eu e não você. Quem está aí de cima instalando seus dedos tão confortavelmente. A única que pode fazer algo por mim mesma sou eu. Assim partindo o mais rápido possível, falando que jamais irá confiar em um camarada que não está disposto a arriscar sua própria vida ao seu lado. Tais falas reverberaram por todo o corpo de nosso mano. No entanto, ao lado da Eleanor, a luta ainda estava intensa e a vitória estava longe, sendo jogada para trás por conta do impacto da explosão. Esta é minha última chance também. Foram as falas que ela ouvia por parte de nosso mano. Eu nasci em um monte de lixo. Todos me desprezavam.
Viviam sob o controle de um homem que chamava de pai que me desprezou e me tratou como uma criança lixosa. Fui ignorado por toda a minha vida. Cada peça que compõe o meu ser não é nada além de um lixo inútil. Para este mundo, ninguém consegue entender o quão miserável é este fato. Este seu desabafo fazia lembrar daquele a qual sempre apareciam em seus pesadelos, seu sorriso e seu olhar tosco. Se eu não posso provar, não posso viver, para aquele a quem sempre me desprezou. Tenho que me tornar o melhor. Alguém que todos não terão escolha a não ser reconhecer, se eu não puder provar que todos estavam errados. Não tenho valor algum para me manter vivo. Cerrando seus punhos fortemente, falando que conhecer ela, a Leonora, foi aquela que lhe deu uma última chance, e por isso não irá pedir para que ela confie nele, mas pede, por favor, que acredite neste seu desespero. Palavras estas ouvidas silenciosamente por parte da Leonora. Um certo sentimento tomou todo o seu corpo por conta de todo aquele desabafo, mas antes que ela pudesse reagir, mais um rosto veio de lá, só que desta vez habilmente desviava daquele ataque. Sua perna direita se movia, pisava fortemente no chão, com equilíbrio balanceado por parte de ambos, usando seu apoio para assim poder correr. Ao ver isto, nosso mano ficou feliz, perguntando se agora ela confiava nele. E não me entenda mal, não estou interessada nem um pouco em seu passado, seja real ele ou não, eu não me importo. No entanto, você me salvou 2 vezes, e isto é apenas uma aposta. Enquanto corria, Eleonora ainda não achava perfeita sua movimentação. Por sua vez, ele comentou que só por ela ser capaz de se movimentar, tornará ainda mais fácil essa luta. Olhando em direção do sapão, restaram apenas metade das bombas, e sem elas, aquela coisa é apenas um grande sapo, e por isso que eles tendem a se aproximar. E assim sendo dito e feito, com ambos correndo desviando de cada tiro. Uma excelente combinação, onde agora não tinha mais dificuldades. Tudo isso deixou aquela mulher suando frio, mas uma explosão acontecia, restando apenas 3, comentada pelo Natsumaro, agora restando apenas uma. E após isso, todas as bombas foram atiradas, enquanto ambos desviavam. Eleonora pedia para que ele se aproximasse, e assim sendo dito e feito, partindo para cima daquele sapão enquanto preparava o seu soco. De repente o sapão pulou, só que desta vez é totalmente diferente de antes, clamou a Natsumaro. No entanto, algo chamou sua atenção. Diversos outros rostos apareciam daqueles orifícios, levando a bela mulher a gritar que foi subestimada, pois ainda tinha outras 10 bombas reservadas escondidas, assim atirando todas elas de uma única vez, com uma chuva de rostos explosivos, indo em direção da Leonora, enquanto ela própria dizia que a vitória ainda era sua. Preocupado, nosso mano gritou o mais alto que podia, mas Eleonora, por sua vez, ia com seu soco até o chão, e com aquele seu soco, junto com aqueles explosivos, uma mega explosão acontecendo. Suando frio, aquela linda mulher perguntava o que foi essa explosão enorme. Este não é o meu ataque, vendo em direção da nossa mana Leonora, que estava intacta, em volta de uma grande cratera. Este seu julgamento foi bastante eficiente. Botando toda a sua pala, Leonora respondeu. Enquanto nosso mano, por sua vez, comentava que com o poder destrutivo do seu soco, ele pensou que poderia usar a onda de choque e os detritos para quebrar o solo e assim parar todas aquelas bombas. É claro que esta foi uma aposta, mas ele ainda não sabia que essa habilidade seria tão poderosa. Assim se lembrando de dias atrás, onde ele próprio perguntava se ela poderia usar uma única vez. Com a Eleonora, por sua vez, respondendo que sim, a habilidade que envolve colocar tudo o que ela tem no seu próprio punho e socar. Então, depois de seu soco, seu braço fica preto desta forma, fazendo a nossa mana mostrar um 3 e falar que para seu braço voltar ao estado original demora cerca de 4 horas. E sim, ela mostrou um 3. A nossa mana Leonora é de humanas, não julgue ela. As falas deixavam ele um pouco pensativo, assim elevando seu dedo e perguntando se ele usar o seu próprio punho novamente neste estado o que aconteceria, levando Eleonora a responder que apenas usou essa sua técnica 2 vezes seguidas, perguntando qual era a condição do seu cadáver. Um braço e uma perna estava faltando, respondido pelo nosso mano, comentando também que quando a encontrou havia um buraco enorme em seu peito. Meu peito aí depois da morena. O que levou ela a comentar que caso use essa sua habilidade 2 vezes seguida, seu corpo não aguentará. Com um olhar sério, falando que seu coração irá explodir e morrer de uma única vez. Foi tudo que o nosso mano lembrou até aqui, comentando que essa habilidade sua só poderia ser usada uma única vez. Mas, com a nossa mana diante aquele sapão, comentava que isto também acontece do outro lado.
Por sua vez, a nossa mana levava sua mão, falando que agora é a luta de verdade, uma luta de corpo a corpo, com sangue que respingará por todo o campo, uma luta entre guerreiros, o que na qual, só de ver a nossa mana vindo de lá já deixava o sapão como já. E dali, né, meu piva? Então toma ali o soco da nossa mana, tá ligado? Um soco e vala, explodindo aquele núcleo do sapão. Por fim, é anunciado que o coração do cavaleiro foi destruído, deixando-o imobilizado. Portanto, o vencedor desta partida, para a felicidade de nosso mano, nós ganhamos! Nós ganhamos sem motivação da porra que eu falei aqui agora. Em outro local, com o nosso mano lá falando para a Eleonora que eles ganharam, bababá, você lutou muito bem, bababá, no corpo a corpo final, bababá, você foi simplesmente impressionante, blá, 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 blá. Elevando seu dedo, comentando que ela de fato era a melhor guerreira, enquanto a nossa mano apenas observava toda essa sua empolgação aí. Por fim, olhava de lado e falava que ele também se movimentou bem, melhor do que ela esperava no caso. Mas antes que eles continuassem essa conversa, uma certa coisa do lado de fora chamou sua atenção, vendo uma figura que estava próxima àquele sapão. O mais magnífico, eu choro, que beleza perfeita. Ele ouvia, assim o deixando inquieto. Aquela mesma belezura de outrora, em lágrimas, ouvindo por parte dele que seu cavaleiro era definitivamente legal. Ela perguntava se ele estava falando sério, se ele realmente achava o seu cavaleiro, que foi criado por ela, legal, tá ligado? E sim, foi um belo cavaleiro que demonstrou seu esforço e paixão. Exceto, assim, botando a sua pala, pois agora tem que botar sua pala, falando, eu era um pouco mais perfeito que o seu perfeito. Já deixando a nossa bela mulher como. Ela levava sua mão e comentava que essa foi a primeira vez que foi reconhecida por alguém. Enquanto o nosso mano lhe falava que só faltava uma coisa que ele achou. Falando que ela estava preocupada demais com rostos e talvez foi isso que fez ela perder. Comentando que a beleza é um tanto quanto subjetiva. Apontando para ela, falando que o melhor seria que ela mostrasse a sua beleza pelos seus próprios padrões, naquilo que ela própria acredita. Tais falas deixavam a nossa bela mulher inquieta, e eu, tadinha, vou parar de ficar chamando ela de bela mulher, né, velho? Em êxtase ela ficava, falando que esta era uma boa ideia, e que nunca havia pensado dessa forma também. Perguntando qual era o nome de nosso mano, e com o nosso mano respondendo que o seu nome era Woz. E sim, eu não falei o nome de nosso mano até agora, e é Woz. Isso aqui é o Woz. Enfim, nossa maninha lá desprovida de beleza falava que a partir de agora será a primeira fã e acompanhará todos os passos dele a partir de agora enquanto continuará subindo, acreditando que ele conseguirá. E bem, foram palavras honestas, que deixavam o nosso mano surpreso, pois, de certa forma, ele acabou sendo reconhecido, com ela por sua vez agora empolgada, falando que também irá criar o cavaleiro mais perfeito e bonito, mais surpreendente de todos. E o que te falta de beleza, você tem de carisma, viu, memória? Eu te respeito. Eu te respeito, porra. Por fim, depois, já em seu casebre, o nosso mano comentava que Eleonoras é um nome muito longo e ineficiente, então acha que seria melhor encurtar o nome dela e a partir de chamar de outra forma, chamar ela de Eli. Não seja ridículo, eu nunca vou ser seu amigo, ninguém nunca jamais me chamou desta forma. Foi o que a nossa mana Eleonora se respondeu, tá ligado? Não, por favor, não fique com raiva, pense com calma. Em uma situação onde cada minuto e segundo se importam, se eu gritar, Eleonora! Meu Deus do céu, acho que eu chamei a atenção do Visão. E gritar ele será mais fácil. Por tal empolgação de nosso mano, deixando a nossa mana lá dessa forma, e por fim falando que, claro, que a última opção seria melhor, porque na qual fez a nossa mana apenas desistir desse embate aqui de como ser chamado e apenas pedir para que ele lhe chame de Eli enquanto eles estiverem em campo de batalha. Mudando de assunto, ela perguntava qual era a programação da próxima luta e quem seria o seu oponente, levando ele a responder que para reorganizar os seus cavaleiros, eles dão um prazo de 1 semana. No entanto, o problema é que o oponente é escolhido de forma aleatória, levando ela a perguntar o porquê disso ser um problema, com ele apontando para aquela caveira. Este crânio é uma identificação que prova que você é um necromante, então você tem que usar a todo momento. E dependendo dos resultados do torneio, você recebe o crânio de cores e formatos diferentes, tipo o rank 7 preta qual ele está usando agora. Sendo esta aqui a lista de ranks, sendo rank 6 bronze, rank 5 prata, rank 4 ouro, rank 3 diamante, rank 2 esmeralda, rank 1 rubi e por fim o último rank 0 opal, sendo todos eles de cores e formatos diferentes. Se for baseado em resultados dos torneios anteriores, então quanto maior a classificação, mais forte o cara é. E este é o problema, pois como é aleatório, um rank 2 pode acabar lutando contra um diamante. Seriamente falando também que caso eles não tenham sorte, eles podem acabar pareado contra um esmeralda.
e ainda não estou me movendo perfeitamente, então seria um problema conhecer alguém muito mais forte do que eu agora, comentou consigo mesma Eleonora, enquanto o Oz, o Oz ia até o seu cartaz para ver quem era o seu próximo oponente. Logo, ele colocava uma expressão preocupada consigo mesmo. E com isto vamos a um outro local. Uma certa figura comentava que o Oz era o seu próximo oponente. Com aquela mulher em sua frente falando aqui, olhando pela falta de informações sobre o Oz, talvez este será o seu primeiro torneio, o que na qual esta misteriosa figura comentava que este seu próximo duelo será muito fácil, sendo ele si um necromante de rank rubi, um rank antes do opal. A parede de ferro, o jogador chamado Hal, o vitorioso. Após uma batalha feroz e longa, o jogador Hal venceu. É inacreditável. Este é o seu segundo campeonato consecutivo. Este momento de glória e maravilha é compartilhado por inúmeros fãs. Era o que ele ouvia enquanto a multidão gritava pelo seu nome. Sendo este aqui, o nosso mano, o Hal. Tem de seu peito o opal. Foi mal. Isso aqui foi apenas um sonho por parte dele, sonhando lá em ter o opal em seus peitos, tá vendo? Com a boca cheia lá, tossindo e gritando por Sofia. Enquanto a Sofia vinha de lá, ele perguntava qual era o número de cartas de fãs deste mês. A nossa morena, chamada Sofia, comentava que o número de cartas fãs entregues neste mês eram de um total de 1.244 letras. 1.244 é uma queda de mais de 15% em relação do ano passado. Preocupado, se perguntando se irá cair cada vez mais se não pegar o primeiro lugar. Se dirigindo para Sofia mais uma vez, ele perguntava como a mídia analista vê as suas chances de ganhar o primeiro lugar desta vez, e calculando a média de 13 veículos de mídia e 43 analistas, a probabilidade de vencer é estimada em 2,736%. Seriamente, a nossa mana Sofia respondeu, levando ele bater com tudo na mesa. Furioso, comentaram que todos acham que ele está em declínio e por isto vai provar para todos eles que este muro de ferro, o Hal, ainda é forte. Assim, perguntando para Sofia sobre o seu próximo oponente, com ela respondendo que como era a primeira batalha deles, não tem muita informação sobre esse jogador. Com ele, por sua vez, comentando que com base nos dados, jogadores em seu primeiro torneio têm 99,74% de chances de não conseguir superar suas técnicas, e para aumentar sua probabilidade de ganhar, novamente precisa mostrar uma diferença de poder especial, cerrando seus punhos, falando que tem de ser um poder que ninguém possa refutar. Em outro local, por sua vez, enquanto nosso mano consertava seu braço, a nossa mana comentava sobre o nome de Ohal, que ela comentava que este nome era um nome engraçado, e ele não é um oponente que deve ser encarado de leveza. Ele ficou em 10º lugar no torneio do ano passado, e nosso mano comentou. Sinceramente, ele falava que ele até mesmo ganhou 2 vezes antes. Ele é uma verdadeira potência entre as potências. Na guerra de cadáveres só existem 2 maneiras de determinar a vitória ou a derrota. Apenas 2. Primeiro, como você sabe, é destruir o coração do cavaleiro oponente. E o outro é a perda. Desistência? A nossa mana perguntou, e sim ele respondeu, apesar de desistência em si na Guerra dos Cadáveres não ser algo simples. Desistência significa falta de batalha significa ódio por parte do público. Tudo ouvido atentamente até aqui por ela, comentando que este esporte é um esporte mais insano do que ela própria imaginou. Basicamente, lute até que vocês morram. É basicamente o que isto significa. O Oz comentava que os cavaleiros é apenas uma ferramenta. No entanto, era diferente para ela, pois a perca de coração é a perca dessa vida. Falando que era isto mesmo, desta vez, ela irá morrer completamente. Tais falas deixavam nosso mano inquieto, olhando para ela e perguntando o que ela quer fazer. O que você quer dizer? Você está sugerindo que desistimos porque o oponente parece ser mais forte do que eu? Você está me subestimando? Vivi a minha vida toda na selva, matando e morrendo para pagar minhas dívidas. De qualquer forma, para vencer, são essas pessoas que eventualmente enfrentaremos. Indo com sua mão até o seu peito, falando que arriscar sua vida 2 vezes não é nada demais. Olhando em direção de nosso mano, mandando ele nunca desistir, sem a sua permissão. Tal atitude empolgava o nosso mano, cerrando seus punhos, comentando que na verdade esperava isto por parte dela, porque essa é sua última chance também, convicto olhando para ela, dizendo que talvez essa possa ser a última luta a qual eles poderão ter. Por fim, o dia do grande duelo de nosso mano chegou, e enquanto chamava a atenção dos funcionários do Coliseu, o Raul passava entre eles, indo até a entrada do palco, olhando para sua mão, dizendo a si mesmo o que consegue fazer, repetindo consigo mesmo o que consegue fazer, cerrando seus punhos, dizendo, eu consigo fazer.
entrando no palco enquanto era ovacionado por todos. A nossa mana, por sua vez, comentava que era incrível, que mesmo que seja apenas preliminares, havia muita gente por aqui para assistir. Raul, por sua vez, fechava seus olhos e falava que a verdadeira medida de força não é como você ataca, com a multidão gritando que é como nos defendemos. Eu sou o guardião. Todos gritavam. Eu sou o escudo. A multidão gritava. Eu sou o muro, fechando seus olhos, falando para que todos lembrem seu nome. É quando uma gigantesca, ou no caso, o seu gigantesco monstro aparece com toda a multidão gritando que ele é o Raul do Muro de Ferro. A Eleonora, por sua vez, perguntava o que era aquela muralha gigante, e é quando vemos o tal monstro ou tal cavaleiro do Raul, enquanto Oz comentava que era feito por várias combinações de materiais orgânicos, uma parede e escudo viva. Ele comentava também que essa parede externa nunca foi rompida por qualquer ataque físico ou químico ou mágico. Em vez disso, se você atacar de forma errada, você que sairá danificada. Não importa o quão forte seja o seu punho, você não conseguirá perfurá-la. Só temos uma única chance, para que possamos de alguma forma atacar o corpo principal atrás daquela muralha. Então isto será fácil, pois ele é grande, então deve se mover lentamente. Com nosso mano em seu ouvido respondendo que não, que esta é a parte assustadora desta parede. De repente ela começava a gritar, e para a surpresa de nossa mana, via aquela muralha despencar, como um prédio despencasse em sua frente. O nosso mano agiu rapidamente, é quando vemos uma garra vindo de nossa mana, se agarrando ao chão e a puxando, impedindo de ser esmagada. E se você percebeu, a minha voz tá um pouco diferente, pois eu tô gravando isso aqui em outro dia. Deixado aqui já explicado de antemão, tá ligado? Ela, por sua vez, comentava que este seu braço era muito útil, enquanto se recolhia, o nosso mano comentava que ela foi produzida com materiais baratos, então o desempenho é um pouco ruim, um gancho biológico que pode recorrer por pelo menos cerca de 5 metros, porque a nossa mana levava seu braço enquanto ouvia do Oz para eles irem de dali. Mais uma vez, fazia uso de seu gancho, agarrando aquele monstro, preparando seu soco, dizendo a si mesmo que um corpo de todo este tamanho será fácil de acertá-lo. No entanto, em questão de segundos, aquela grande muralha se elevava. Enquanto isto, ouvia para que ela não atacasse, pois ninguém jamais foi capaz de quebrar esta parede. Foi quando algo inesperado aconteceu. Confuso, Oz se perguntou o que era aquilo. Por fim, vimos toda aquela muralha em uma outra forma jamais vista antes. E bem, mover um cavaleiro é como sentir afinar delicadamente cada membro de outra pessoa. Quando você tensiona os músculos de sua panturrilha, seu tendão de Aquiles puxa, levantando seu calcanhar. E se você não ajustar os músculos erectores de sua coluna neste momento, você perde o seu equilíbrio na parte superior de seu corpo. Torna-se mais difícil quando mais variadas são partes móveis, enquanto maiores elas foram. Em outras palavras, mover um grande cavaleiro grande sozinho representa um risco significativo. Não apenas para movê-lo, esta grande massa, mas também para quebrá-la em pedaços e assim movê-la individualmente. Esta era a primeira vez que aquele gigantesco monstro se movia daquela forma, e ele deve ter preparado isto de antemão. Assim o nosso mano Oz pensou. O Raul gritava que era um poder impressionante que todos não tinham escolha a não ser reconhecer. Será mostrado aqui agora, movimentando as suas mãos gritando zona de esmagamento, fazendo aquela grande muralha em direção da Eleonora. Ao ver os seus movimentos, ela ponderava que o Raul estava planejando lhe prender em uma caixa de parede, por isso que não pode ficar parada aqui. O nosso mano, por sua vez, movimentou a sua mão direita da Eleonora, no entanto acertava partes do corpo da grande muralha, dizendo para ela que não conseguia enxergar, então seria difícil movimentar o seu braço. A nossa mana, por sua vez, comentava que estava quase se fechando, mandando ele correr e jogar o gancho novamente. Aquela parede estava prestes a se fechar, mas foi quando vimos uma garra vindo de lá, e por meio dela escapar daquela caixa prensada rapidamente, sendo jogada com tudo no chão, se reposicionando, mas logo se surpreendendo ao ver o movimento rápido daquele monstro. Tais ações deixavam o Oz suando frio. No entanto, ele dizia para Eleonor que deveria haver alguma lacuna, e por isto que eles devem continuar, jogando mais uma vez o seu gancho em direção da muralha, indo até ele. No entanto, acabaram ficando presos novamente. Raul, por sua vez, perguntava se eles achavam que iriam conseguir quebrar sua parede apenas com isto.
E já em meio à sua parede, ela corria o mais rápido possível. O nosso mano comentava que havia uma lacuna pela direita, no entanto, errava o seu gancho. A esquerda perguntava para ela, mas não havia espaço, lhe era respondido. E a cada tentativa, uma grande falha era ouvida por parte da plateia, que gritavam o mais alto possível. Com apenas um simples movimento da parede, um grande impacto jogava Leonor para longe. Só que desta vez o seu gancho foi levado. Suando frio, Oz comentava que isso restringiria suas abordagens diante aquela grande muralha, pensando consigo mesmo que era insuperável. Mas, apesar disto, dizia a si mesmo que deveria haver um único caminho. Foi quando uma certa ideia se passou pela sua mente. Para a surpresa da Eleanor, falou que eles estavam tendo uma abordagem errada. Ninguém jamais havia conseguido, então continuar lutando com esta condição é impossível. Olhando em direção daquela parede, com uma grande dúvida. A dúvida se ela era realmente impenetrável. Tais falas deixavam nossa mana atenta, perguntando se havia alguma base para se tentar isto. Ninguém jamais rompeu esta muralha, o Oz comentou. No entanto, no passado, um cavaleiro especializado em ataques físicos, nas finais, com um único golpe, conseguiu rachar aquela parede. Claro que depois disso, todos aqueles que tentaram atacar falharam, sem nem mesmo riscá-la. Então atacar um muro de frente se tornou uma estratégia completamente fora de questão. No entanto, caso ela desfira um ataque que supere aquele cavaleiro, talvez seja possível. Cerrando seus punhos e perguntando se os punhos da Eleonora eram o mais forte do mundo, capaz de superar esta barreira. Tais falas que motivavam a nossa mana, preparando seu soco, falando que este plano vale a pena se arriscar. Lhe era dito que o seu braço esquerdo apontaria a direção do corpo principal, lhe dando o ponto exato onde deveria desferir o seu soco, canalizando seu soco 100% pronto para atacar. O Hal se perguntava se eles haviam desistido, mas ainda assim parabenizavam por suas coragens, com um olhar sério, falando com pressão. Enquanto a nossa mana corria em direção da muralha, ela se comprimia vindo dos lados e quando estava próxima a lhe esmagar, desferiu seu soco. E bem, antes deste duelo acontecer, o Hal, tendo uma crise de identidade, dizendo em voz alta que dedicou todo o seu coração para isto, sua juventude, sua vida, despejou tudo, gritando o mais alto que pôde, que foi reconhecido pelo mundo. Mas e agora? Ele perguntava para Sofia. Um fracasso com apenas um orgulho sem esperanças, tampando seu rosto com suas próprias mãos, comentando que a alta e poderosa mídia e os críticos todos os dias falam quão longe o seu império está prestes a ruir, quais as fraquezas ele deve corrigir, quando terá de se aposentar. Sofia ouvia tudo silenciosamente até aqui, cada palavra, o desabafo regrado por desespero, a ponto de ser jogada em seu próprio colo, com ele perguntando se ela o achava patético, suas preocupações, seus sentimentos, com certo tipo de olhar dizendo a si mesmo só mais uma vez. Um olhar que refletia toda a plateia que o ovacionava, o seu nome, levando ele a dizer que se ele pode ouvir esses aplausos só mais uma vez. No entanto, tais sentimentos foram destruídos diante dos seus olhos, vendo a muralha que lhe isolava e prendia sendo destruída em sua frente. Um soco forte, por parte de um cavaleiro a qual ele mesmo julgou como inferior. Surpresa, confusão, foram diversas coisas que se passou pela sua mente diante aquilo tudo. Um certo sentimento que ia além dele. Um sentimento sentido por todos que torciam por ele. Surpresa até mesmo do próprio Oz, se perguntando se eles conseguiram ganhar, suando frio, se perguntando se realmente venceram o famoso Raul. De repente um barulho chamou sua atenção, o barulho que motivou a subir em cima do palco. O reconhecimento por parte dos outros, com todos da plateia lhe aplaudindo. Esta foi uma luta incrível, você foi incrível, foram as palavras ouvidas por parte da plateia. E claro, que todo este seu reconhecimento o deixou super feliz. Bom, depois desse seu duelo, ele perguntava para Eleonora se ela conseguia ouvir os aplausos de outrora, se ouviu eles chamando eles de incríveis, enquanto ela se mantinha fria respondendo que não se importa nem um pouco com isso, nem com o que os outros dizem. No entanto, comentava sobre o mais importante, cerrando seus punhos e com um leve sorrisinho dizendo que este seu punho aqui era o mais forte de todo mundo. E exatamente, fizemos aquilo que ninguém jamais conseguiu. Em euforia, o Oz respondeu.
Abrindo as portas, todo empolgado, levando a nossa mana a dar até um leve sorrisinho lá de canto, escondida, tá ligado? Que não ia mostrar na tela, mas ela deu um leve sorrisinho, dizendo que eles estavam se divertindo, que ele estava se divertindo muito. Ao lado de fora, ele se encontrava com o próprio Raul. Subitamente, ele perguntava se ele se sentia especial por fazer algo que ninguém jamais conseguia ter feito antes. Se acha que todos vão se lembrar de seu nome a partir de amanhã. Mas tenha cuidado, lhe dizendo que o público está mais entusiasmado com seus erros do que seus esforços. Falando de um lado onde o próprio Oz sempre almejou. Você está pronto para receber estes aplausos com um olhar assustador? O Hal perguntou, enquanto nosso mano ouviu tudo atentamente. Colocava um leve sorriso em seu rosto, e com um olhar convicto respondia que sim. Uma resposta semelhante à do próprio Raul, anos atrás, vendo seu antigo eu, vinda do semblante do Oz. Por fim ele comentou que ele iria ver quanto tempo seu espírito iria durar. Da próxima vez que eles se encontrarem não será tão fácil assim, ele falou, em seguida saindo do local, enquanto se mantinha inquieto. Tempos depois, já em seu cafofo, Buffum foi jogada na mesa, tá ligado? Levando essa mana, Leonor perguntar de onde veio todo aquele dinheiro. E era o fundo de apoio de aprovação das preliminares, o que fez a Leonor comentar que eles haviam ganhado 2 vezes, então significa que eles passaram pelas preliminares, tá ligado? O Oz, por sua vez, olhava em direção daquelas moedas de ouro e dava uma grande arfada, aliviado, comentando que foi o seu primeiro dinheiro que ele próprio recebeu por ser reconhecido como um necromante, e isto faz os seus olhos lacrimejar. Ironicamente, a nossa mana respondeu, trocando de assunto, comentando sobre o próximo duelo que será daqui a 4 semanas, falando sobre o contrato entre eles e que ela apenas receberá distribuição caso eles ganhem o torneio, mandando eles irem se divertir com esse dinheiro de agora. O Oz perguntava o que ela iria fazer enquanto isto, levando ela lá a responder que não pode ir para nenhum local com este seu tipo de corpo, deixando nosso mano inquieto por tais falas. Rapidamente pedia para que ela esperasse por um momento e tempos depois, vemos partes descartadas da Eleonora, tendo agora um corpo simétrico onde poderia ter total controle dele. Ela perguntava o que era aquilo, enquanto nosso mano lhe respondia que tentou fazê-lo o mais semelhante possível ao seu corpo, não, mas ainda não era perfeito. Pegando aquela caixa, comentando que nunca havia comprado isto antes, então não sabe se irá combinar bem com ela. Uma roupa feminina para o dia a dia, lhe dizendo que se ela caso use isto, ninguém saberá que ela é uma cavaleira. Com um leve sorriso pedindo para que ela vista aquelas roupas, para que eles possam sair juntos e gastar o dinheiro que eles ganharam juntos também. Tudo isso até aqui deixava nossa mana surpresa, perguntando o porquê de tudo isto, lhe sendo respondido que este foi um dinheiro que eles receberam juntos, então devem gastar juntos também. 10 falas que chamavam sua atenção, dando um leve suspiro, comentando que ali, o nosso mano no caso consegue ser fofo às vezes, logo pedindo para que ele se saia, tá ligado? Deixando confuso do porquê, com ela lá comentando que se ela tem de se trocar em sua frente. Já ao lado de fora, ele ainda se sentia feliz, lembrando dos aplausos que recebeu de toda a plateia, dizendo a si mesmo que aquilo foi realmente incrível. No entanto, o clique da porta interrompeu seus pensamentos, com ele se dirigindo para Eleonora, comentando que ela demorou um pouco, mas antes que terminasse essas suas falas, algo o deixou surpreso. A nossa mana vestida daquela forma, levando a perguntar o que era aquilo, que este vestido era um pouco antiquado, olhando para ele, perguntando onde eles iriam, e com o nosso mano lá boca aberta pela belezura de nossa mana. Ai ai. Rapidamente desviando seu olhar levemente corado e bem, tal atitude foi percebida pela parte da Eleonora, perguntando qual é de mesmo dele estar todo corrado assim, tá vendo? Se ele não está pensando em coisas libidinosas aí nesse seu pensamentinho sujo. Enquanto ele, por sua vez, respondia que de certa forma ela era linda. Então é natural se sentir atraído por parte de uma perspectiva masculina. Além disso, ver ela com roupas casuais deixa um ambiente diferente nela, deixando ela ainda mais atraente. Tais falas que deixava claramente a nossa mana boca aberta, de repente gritava perguntando se ele estava louco, no que ele estava pensando, e por tal reação, ele respondia que não tinha intenção alguma de namorar com ela, apenas expressou objetivamente o seu sentimento de uma perspectiva biológica. Quanto a isso, elas pegando a nossa mana de surpresa, logo perguntando se ele não tinha amigos, e sim, eu não tenho amigos não. Não foi eu que respondi, tá? Foi o nosso mano.
Enfim, vamos deixar este papo de para outro momento. Já em um bar da cidade, o nosso mano ficava boca aberta olhando para tudo que é lado, levando a nossa mana a perguntar o porquê dele tá tão surpreso assim, já que foi ele que te trouxe aqui. E era sua primeira vez também, pois normalmente não tem dinheiro para tal coisa. Comentando que era um restaurante famoso da cidade e aqueles crânios ali, na verdade são feitos de materiais descartados ou coletados. E, bem, a palavra de material deixava nossa mana surpresa, perguntando se não era apenas crânios humanos. Mas antes que ela terminasse essas suas falas, seus pedidos chegavam. É isso daqui, ó. Língua do Homem Morto é o nome do prato. Vai encarar? E bem, olha só esse olhar da nossa mana. Aparentemente ela não é tão Hot Wheels assim não. Vendo o formato daquele prato, logo perguntando se aquilo era um prato, se o prato estava vivo. E não, é uma massa feita com um ingrediente único chamado batata de Rife. Ela apenas cresce em um solo que morreu uma vez e voltou à vida. Uma batata peculiar, com fortes propriedades regenerativas. Tendo também as cascas de basilisco moídas, são adicionadas ao amido da batata, misturado com várias especiarias e ingredientes mágicos, contraindo e expandindo, fazendo com que tenha um aspecto vivo. Toda essa explicação deixou a nossa mana surpresa, perguntando lá, falando lá que no caso, né, que ele sabia bastante sobre isso, com ele por sua vez comentando que era um prato famoso e por isso fez uma pesquisa, esperando um dia poder experimentá-lo, sendo este um dia em si o dia de hoje, que finalmente havia chegado. Trocando de assunto, ele perguntava se ela conseguia sentir o gosto, comentando que o seu sabor é melhor quando está se contorcendo. Ela pegou uma unidade daquela coisa lá e até engoliu seco consigo mesmo, pensando, será que eu vou de Dali mesmo? Mas, apesar dos apesares, ela foi de Dali. Pegando o lanço lá, tá ligado? Já querendo cuspir, achando que será nojento, mas foi logo que uma explosão gustativa tomou toda a sua atenção. E de fato era bom. O que levou a comentar que nunca havia experimentado algo assim antes. Uma textura que proporcionava a cada masticada, blá 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 blá, dando a sua review, enquanto o nosso mano ia de Dali nas colheradas. Comendo mais desesperado que eu quando tem pizza na minha frente, gritando: isso aqui tá uma delícia, porra! Já deixando a nossa mana como já pela educação da mesa pelo nosso mano. Após o rango, eles davam um passeio pela cidade. Algodão doce artesanal de sabor de alma eram vendidos e demonstrava bem a cultura deste local. Em outro canto, eles perguntavam quem era aquela pessoa da estátua, e este aqui é o vencedor das Guerras dos Corpos do ano passado, o Carlin Crow. Us comentava que aos seus 19 anos ele se tornou o vencedor mais jovem de todos os tempos, depois que o vencedor é transformado em uma estátua como esta, ele é exibida na praça central, dizendo em voz alta que aquilo era muito incrível, imaginando uma estátua sua, sendo reconhecido por todos. Trocando de assunto, ela perguntou o porquê das posições de mão, parecendo que está apontando para algum tipo de local, comentando que aquilo parecia meio brega, e não era bem isto, nem um gesto apenas para aparentar ser legal em si. O nosso humano respondia, elevando seu dedo, comentando que o nome oficial desta ação é a posição de foco em um ponto único. O controle é fácil, como mover levemente os seus braços e pernas mesmo estando parado ele consegue fazer. No entanto, movimentos complexos e variados, a postura mais eficaz é esta, a postura de ponto único, onde lhe possibilita criar uma imagem única para que se possa focar nela. Pensando no cavaleiro que ela está se movendo, ele se concentra em seus dedos. Fazendo aquela postura também significa que você está se preparando para lutar seriamente ou tomando uma decisão, levando a nossa mana a dar uma leve murmurada, comentando que tinha até uma razão sobre isso aí. No entanto, ela dava uma bufada lá com a boca, falando que ainda era muito brega essa porra. Bam, surpresa, e não de uma luta em si, mas de uma apresentação, com ambos surpresos lá, tá ligado? A empolgação do Oz era tanta que levava a nossa mana a mandar ele calar a boca, perguntando se esta era a primeira vez que ele via algo desse tipo, e sim, ele gritou o mais alto possível, voltando a ficar empolgado, falando que aquilo era muito legal, enquanto ela ficava lá apenas observando ele, vendo a sua empolgação retratada em seus olhos. Por fim, voltando a atenção à apresentação, dando um leve sorriso consigo mesmo. Após a apresentação, um grande caldeirão chamou as suas atenções. Então toma sorvete de carne, que porra é essa? Assim como eu, a nossa mana se perguntou. Toma-lhe cama de pula-pula feita de coração. Por fim, em outro local, eu sei, eu falo muito por fim, o nosso mana ainda queria visitar mais locais. Com ela responderam lá que eles já estão andando por aí já faz umas 2 semanas, olhando em direção daquele grande castelo, falando que achou que este local fosse apenas uma cidade onde viviam os necromantes, mas a cidade em si é rica em cultura de um modo único. Para a surpresa de nosso mano, ela lhe dizia que ele era bem
mais interessante do que ela própria pensou, elevando a sua mão, comentando que esta era a primeira vez que conhecia alguém tão honesto a respeito de seus próprios sentimentos, que ele era divertido por ser um ingênuo e tolo. O nosso mano lhe dizia que ela também era peculiar, comentando que ela viveu como uma mercenária por toda a sua vida, mas cada uma de suas ações é de alguma forma bem refinada. Logo perguntando sobre o seu passado, mas antes que ela lhe respondesse, alguém chamava pela Eleonora. Olhando para trás, visivelmente assustado, ele viu uma pessoa vindo de lá, comentando que ela definitivamente deveria estar morta. E como ela pode estar viva? Uma morena, visivelmente surpresa, perguntando como isto era possível. Erro meu, o nosso mano pensou, pois já que a Leonora foi uma famosa mercenária no passado, deveria haver pelo menos algumas pessoas que poderia conhecê-la, assim apontando para ela e falando que ela não era Leonora, e sim a sua irmã mais nova. Mas antes que ele terminasse essas suas falas de irmã mais nova, aí a nossa mana balançava sua cabeça o mais rápido possível, falando que irmã mais nova é o escambau, levando ele trocar o título e falando que a nossa mana agora era sua esposa chamada Sabrina. E tá aí a reação dela. Aquela morena, por sua vez, comentava que isto era impossível, pois embora sua pele e cor de cabelos fossem diferentes, esta pessoa em sua frente ainda de fato era a Eleonora, contra-argumentando, perguntando se ela for realmente a sua esposa, então lhe mostre sua aliança, levando ele a responder que o anel não estava aqui. Além disto, biologicamente falando, um rosto humano é uma combinação de 40 a 50 variáveis. Como resultado, a probabilidade média de ter um rosto semelhante é de cerca de 0,01%, ou seja, cerca de 10 mil pessoas têm uma aparência semelhante em todo o mundo, deixando aquela maninha surpresa, respondendo que isto era impossível e não há como ele não reconhecer a Eleonora, levando o Oz perguntar para Sabrina se ela conhecia esta pessoa em sua frente, a qual mesma já estava tipo no seu suspect mode por lado dele, tá ligado? Rapidamente ela balançava o seu rosto, e assim dizendo para aquela morena que esta aqui é sua esposa, tá ligado? E não fazia a mínima ideia de quem esta morena era. No entanto, aquela morena comentava que a sua Eleonora tinha calosidade em seus punhos, mas antes que ela completasse suas falas, era interrompida pela sola da bota, jogada com toda a força por parte de nosso mano, e por fim saindo do local o mais rápido possível, enquanto a Eleonora xingava ele perguntando o porquê dele ter feito aquilo. Aquela morena, por sua vez, após a sola da bota, estava como? Em sua casa, o nosso mano perguntava para a Eleonora quem era aquela pessoa, e ela no caso lhe respondia que essa pessoa era o Neiran, e erro meu, tá? Não era uma mana, em si um mano, um de seus camaradas arqueiros. Comentando que no passado ele era um cara um pouco problemático, que deixava o nosso mano curioso, levando ela a responder que salvou a sua vida algumas vezes, e por conta disto, para a sua tristeza, ele começou a lhe seguir para tudo que é lado, tentando lhe conquistar. Logo, nosso mano comentando lá que respeita suas preferências, o que na qual nosso mano respondia que não era bem assim, por assim como eu, o nosso mano também achou que aquela morena era uma morena, também, tá ligado? Ela comentava que esta mesma pessoa ficou obcecada por ela, e depois dela o rejeitar com firmeza, parou de lhe seguir. No entanto, ele ainda era um tipo de pessoa que faria qualquer coisa por ela, olhando em direção do Oz, falando que é bem possível que ele possa estar lhe procurando. O fato dele estar nesta cidade significa que ele estava tentando encontrar o seu próprio cadáver. E na moral, mano, que bizarro. Eu não cometi ainda nada, mas que bizarro. Este manhwa tá indo para um local, tá ligado? Muito bizarro. E bem, o Oz comentou que isto poderia vir ser uma grande dor de cabeça, assim falando que caso surja um problema, talvez eles tenham de considerar o pior cenário. Por enquanto, não há nada que o Neiran possa fazer, pois não tem provas que provam que ela própria é a Leonora, pedindo para que ela não se importe muito com isto e se prepare para a próxima partida que acontecerá em breve, levando a nossa mana a balançar sua cabeça levemente que sim. E em outro local, vimos aquela mesma morena que não é uma morena e sim um moreno, vendo um desenho de nossa mana. Um não, tá? Diversos desenhos de nossa mana, dizendo assim mesmo que aquele homem estranho deve ter feito alguma coisa estranha com ela, convictamente falando que desta vez ele próprio irá se sacrificar por ela, dizendo assim mesmo que irá fazer isso. E bem, deixa o teu like aí pra gente saber o que este dude vai fazer, tá ligado? E bem também, este manhwa aqui tem uma premissa bem interessante, tá ligado? Tipo, cadáveres lutando entre si, tipo, porra, muito top. Mas, te falar a verdade, tá ligado? Meio sus alguns aspectos aqui, né, velho? Tipo assim, vou até me abster. Bom, é aquilo, né, velho? Eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Até uma próxima. Um beijo,
tô gravando de manhã cedo, como eu disse, eu tô gravando no outro dia, tá ligado? E tô com um cafezinho quentinho aqui do lado. Então, tchau.